Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho de porta e ovelhas. E pastor, né? Porque se tem ovelhas, um rebanho de ovelhas tem que ter pastor. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, divulgue para outros a respeito desse canal de pregação, que o propósito principal é levar a palavra, pregar, levar a palavra de Deus. Então aqui nós estamos diante de uma palavra poderosa. Porta, eu sou a porta das ovelhas, é o que está escrito. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, sendo assim, eu vou saudar você também com a paz do Senhor. Coisa gloriosa, a paz, a porta, meus irmãos. No Velho Testamento, nos dias de Jesus ainda, a nação de Israel tinha muitas ovelhas. Tinha muito rebanho de ovelhas. Abraão tinha as ovelhas. Isaac tinha as ovelhas. Jacó tinha as ovelhas. Os filhos de Jacó tinham ovelha. Faziam parte. E agora, Jesus chega e traz uma palavra. Eu sou a porta das ovelhas, meus irmãos. As ovelhas precisam de porta? Precisam, porque ele estava falando a respeito de um local, um curral de ovelha. Ele estava falando que tinha um local que as ovelhas se reuniam para passar a noite. Então, os pastores, que eram os cuidadores das ovelhas, levavam aquelas ovelhas para aquele lugar para passar a noite. Então, normalmente ele entrava pela porta. Tinha uma porta para proteger. E a porta de noite fechava. Proteção. Ali, as ovelhas é um animal tão indefeso. Mas chegava de madrugada, quando o pastor tinha que sair com as ovelhas, o que guardava o curral lá, abria a porta e as ovelhas vinham tudinho atrás dele, porque ouvia a voz. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Que coisa gloriosa, né? Não precisa chamar pelo nome. Elas ouvem. Então, Jesus era o pastor. Pastor das ovelhas, meus irmãos. Jesus não estava falando agora o sentido desse animalzinho até manso, que dá muita lã, né? A lã até meio cara, roupa de lançamento no inverno, né? Mas está falando de pessoas. Pessoas. Então, pessoas que são mansas. Tem a ovelha, é mansa. O bode não é manso, meus irmãos. O cabrito vive berrando o tempo todinho. Diz o pessoal, que eu nunca vi, quando o cabrito está preso e vai ser morto, acontece muito isso no Nordeste, não sei se é bem certo o que eu vou dizer, e ele vê a faca, ele fica berrando o tempo todinho. A ovelha é mansa, a ovelha é muda. Meu irmão, você é ovelha? Agora vamos lá. Você é ovelha? Hein? A palavra de Deus, Jesus tomou por base, e a palavra de Deus, ela fala dos crentes, dos filhos de Deus, como ovelhas. Meus irmãos, por que não apresentou como filhote de leão? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é o leão. O adversário não é o leão, não. Ele fica bramando como um leão, quer parecer um leão para assustar, mas não é o leão é Jesus. Então, nós somos filhos de Deus, Jesus é filho de Deus, então é filho e é leão, nós éramos para ser leão. Mas ele deu uma natureza para nós, não de leão, que é carnívoro, devorador, feroz.
Ele nos transformou. Nós podíamos ter uma natureza de porco, porque os porcos querem lama. Diz a história que alguém pode pegar um porco, lavar, limpar, botar um perfumezinho, botar uma fitinha no pescoço, mas a primeira oportunidade que ele tiver e tiver um lamaçal, ele vai se jogar lá, porque é natural, ele precisa da lama. Mas a ovelha não. A ovelha, se ela é tratada, ela fica ali mansinha. A natureza da ovelha é diferente da natureza do porco. Meus irmãos, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Que coisa gloriosa, né? Eu sou a porta das ovelhas. E aí? Você entrou por essa porta, entrou pela porta chamada Jesus, você não vai pensar em Jesus agora, uma porta que tem porta de ferro, de madeira, de plástico hoje em dia, não. A porta faz uma passagem, ela divide de um lado para o outro. Olha, as ovelhas têm que passar por mim. Eu sou a porta, a verdade e a vida, ele é a porta, meus irmãos. Não tem outra porta. Para ir para o céu, tem que passar pela porta. Para você ser ovelha, tem que passar pela porta. Ao passar por essa porta, tem transformação, tem mudança, porque a porta tem poder, esta porta de Jesus tem poder. Aleluia, que você passou, que eu passei. Estamos no outro lado agora. Graças a Deus. Passamos pela porta. A porta é Jesus, meus irmãos. Querem aparecer muitas portas durante toda a história da humanidade. Levanta-se homens importantes, criando filosofia religiosa e religiões, e dizendo, eu sou a porta. Mas Jesus é a porta. No Velho Testamento, fala logo nos capítulos 10 ou 11 por ali, 9, um homem chamado Nirode, poderoso caçador. Caçador de quê? Caçador de homens. Mas não transforma, apenas caçava. Era um propósito, um protótipo do anticristo. O anticristo quer ser porta, mas ele não tem poder para ser a porta transformadora. Ele é a porta que leva para o inferno. Jesus é a porta que leva para a vida. Meu irmão, você passou por esta porta, eu passei. E a porta, então, faz uma divisão. Que coisa gloriosa, de um lado para o outro. Tem pessoas que estão do lado de fora. E Jesus, eu estou à porta. Será que Jesus está batendo na tua porta, meu irmão, minha irmã? Deixa ele entrar, deixa te abençoar. Ele é a porta das ovelhas, não é a porta dos bodes, não. Não é a porta dos leãozinhos, não. É a porta das ovelhas, os mansos, os transformados. Você foi transformado por ele para ser ovelha. Oh, que coisa! Ovelha, meus irmãos. Manso. Dependente do pastor. As ovelhas sozinhas se espalham. Mas quando tem o pastor, elas ficam em volta do pastor. Ela ouve e conhece e segue. Conhece a voz do pastor e segue. Você está conhecendo a voz do pastor? Está seguindo o pastor? Ou está querendo ir por caminhos diferentes? E aí você não está mais com o pastor. Mas ouça a voz do pastor. Você, de repente, entrou pela porta. Você, ovelha, não seja ovelha rebelde, mas seja ovelha mansa, acompanhando o pastor. E este pastor é Jesus. Oh, que coisa gloriosa. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todo o teu servo, as tuas servas, Senhor, para que tenha alegria em te servir, Senhor, ouvir a tua voz e te seguir. Pai eterno, eu peço, em nome de Jesus. Amém.